Não, e olha esse vídeo aqui comigo então, olha aí. Pô, isso aí não é uma região cinematográfica, isso aí não tem efeitos especiais, isso aí não é uma região rica, isso aí é uma região miserável, pobre. Olha o que esse cara faz, mano. Olha o que esse bruxo faz. Cara, isso aí é força da treva, mano. Pô, isso aí não é macumba com frango e Coca-Cola não, mano. Olha aí, meu Deus. Cara, você viu esse negócio? Isso é muito sério, mano. Nós como cristãos, nós precisamos ficar muito atentos a tudo que está acontecendo. Nós como filhos de Deus, como homens que estamos propagando do evangelho, as boas novas, nós temos que nos preocupar. Isso é preocupante, isso é força das trevas, cara. E tem gente que está discutindo qual a cor que a parede da igreja vai ser pintada, tem gente que está discutindo qual ministério, não, eu quero pregar de segunda, não, eu quero pregar de quarta, não, eu quero de terça, não, eu quero de domingo. Você tem noção do tamanho disso? Eu imagino que o diabo fica sentado só olhando, cara, falando, ih, mano, aí ela não precisa nem trampar, o pessoal já tá batendo cabeça. A gente está fazendo diferente do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava em Jerusalém, e aí a dispersão, o que aconteceu com a igreja, ela foi dispersa por causa da perseguição, e aí a partir daquilo ali foi o estopim para que eles fossem para confins da terra, eles foram para fora dos muros de Jerusalém. E nós estamos cada vez mais dentro das nossas igrejas, cada vez mais presos dentro das nossas igrejas, cada vez mais presos ao administrativo, cada vez mais presos aos conflitos internos, porque as pessoas não sabem lidar umas com as outras. São muitas mentiras e poucas verdades. Agora olha esse outro testemunho aqui, esse é impactante e tem a ver muito com o que nós estamos falando, esse sobrenatural que existe. Por isso que eu forço e reforço sempre de andarmos no Espírito. Nós temos que andar no Espírito, temos que ser separados, temos que buscar, temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir para Deus, porque, como o Tiago disse, nós não sabemos orar, então que o Espírito Santo nos ajude. Agora, Marcos Freire, missionário Marcos Freire, tem um testemunho brabo. Olha esse testemunho dele. Eu estava vindo de uma aldeia, eu estava saindo de uma ação social em 2017 da República Democrática do Congo. E nessa volta eu percebi que o translado, que seria de 20 minutos, já estava em quase 50 minutos. E eu estava parado no sinal, semáforo fechado, estava vermelho, a gente estava com o motorista dirigindo. Atrás estavam duas missionárias, a minha mãe e a Leide, elas estavam conversando, havia um outro carro na frente com outros missionários que nem presenciaram esse momento, e eu tava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima, e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. E eu tinha ouvido falar isso várias vezes, mas eu achava que era misticismo, era exagero, que bruxo que voa, isso é conversa, quem já viu bruxo voando? E quando eu olhei aquilo, eu perguntei para o chofé, que era o motorista, né? Chofé em francês, eu tava no Congo lá, a língua é francesa. E ele olhou e ele falou, você tá vendo? Eu não tô vendo. E eu, como assim você não tá vendo? Eu não tô vendo. E ele disse, é real que você tá vendo. Eu não vejo porque eu não tô tão espiritual quanto você. E naquela hora que eu vi aquele bruxo, ele saltou de cima e veio para o capô do carro. E ele tava com um machado na mão. Um machete, um machado. A Slaine tá aqui, ela mora no Congo e ela sabe dessa realidade espiritual que o Congo vive. Enquanto eu tô aqui falando pra vocês, ela tá lá em Kinshasa, que foi aonde aconteceu isso. Lembra, Slaine, de quando houve aquele ataque, né, junto ao dono do comércio de Kinshasa, ali no centro de Kinshasa, que ele foi atacado e morreu, e eles invadiram a RTNC e mostrou na televisão e saiu o noticiário desses bruxos rebeldes. Você lembra que você tava lá? A Slaine, isso é verdade. Obrigado, Slaine. Slaine tá lá. Ela mora na República Democrática do Congo e ela tá sendo uma testemunha do que aconteceu lá. E isso é real. E naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca no olho, tudo era preto. A Slaine, ela mora lá e ela lembra desse ataque que houve lá. E um desses bruxos que eu não sabia que era bruxo, por isso que eu quero te dizer, querido, se liga no Espírito. Para de se distrair, para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do Espírito, a gente precisa
estar consciente de que existe um mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural. E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele tava com o machado na mão, o olho dele todo dilatado, não tinha nenhuma parte branca, tava tudo preto, parecia que ele estava procurando alguém dentro do carro. Só que entenda, eu não sabia que ele era bruxo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas porque eu estava ligado no Espírito, porque eu estava conectado com o Senhor, Deus começou a me revelar o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor falou comigo, ele é um bruxo. E eu, como assim, Senhor? E o Senhor falou comigo, e agora você está invisível. Eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a eu liberei o fogo do Espírito pelos meus lábios. Pega essa chave, você precisa entender que eu não oro em línguas quando eu sinto, mas eu posso orar em línguas para sentir. Eu não oro em línguas porque sinto, quando eu oro em línguas eu venho a sentir. Eu não oro em línguas quando Deus me toca para eu orar em línguas, não, eu posso começar a orar em línguas agora mesmo. Tem momentos que Deus vai me tocar para orar em línguas, mas tem momentos que eu vou começar por estar tão conectado com Deus, tão afiado em Deus, que vou começar a orar em línguas. E eu olho para trás e eu digo, mãe, Leide, comecem a orar em outras línguas. E elas começaram a orar em línguas. Minha mãe é a missionária, e elas oravam em línguas. E enquanto elas oravam em línguas, aquele bruxo, que eu não sabia que era bruxo, era um homem até então, com o olho dilatado e com o machado na mão, começou a olhar para nós dentro do carro, e parecia que ele não estava nos vendo. E daí o Senhor falou comigo, ei, sabe por que ele não te vê? Porque maior é aquele que habita em você. Eu declaro em nome de Jesus que a consciência de saber quem mora dentro de você, aleluia, vai te tornar invisível para o diabo, invisível para a bruxaria, invisível para a feitiçaria, invisível para o espírito de miséria, invisível para o espírito de depressão, invisível. Você está invisível quando você está em espírito, aleluia. Viu esse testemunho? Impressionante, né? É a realidade que muitos não sabem. Muitos não percebem o espiritual, muitos duvidam. As pessoas até estão duvidando de Deus e dos milagres e de Jesus. Você acha que elas vão acreditar no mundo espiritual? É estar conectado, é andar no espírito, é presenciar, é viver esse sobrenatural inexistente aos olhos humanos. A gente, como cristãos, precisamos nos posicionar, precisamos buscar cada vez mais uma intimidade, um relacionamento com o nosso Deus, para que essas coisas venham ser usadas a nosso favor, como o próprio Marcos Freire falou, né? Fiquemos invisível. Como? Como se fica invisível aos olhos do inimigo? Andando no Espírito, meditando, orando, buscando, jejuando, tendo um relacionamento não superficial, mas profundo com Deus. É assim que você se torna invisível aos olhos do inimigo. E aí, quando você se depara com um vídeo como aquele que nós vimos no início, daquele bruxo fazendo um monte de coisa no ar, e quando você se depara com um testemunho como dele, do Marcos Freire, falando sobre o espiritual, que muitas vezes para nós é algo surreal, é algo inexistente, a gente não vai ficar surpreso, não seremos pegos de surpresa. Nós temos que agir. Espero que esse assunto tenha trazido à sua mente um alerta de que não estamos mortos, estamos vivos, e essa realidade no qual nós vivemos, ela tem outra paralela junto, que é o sobrenatural, que é o espiritual. Então que esse assunto possa ter te trazido aí à tona essa verdade que muitas vezes fica escondida, mas que Deus possa nos ajudar só através do Espírito Santo, para que a gente consiga caminhar e andar no Espírito e na luz.